Mais uma questão da banca VUNESP. E vamos aqui comentar mais uma vez em relação ao sentido das conjunções. Neste vídeo será necessário aí que eu explique brevemente a diferença entre uma oração subordinada e uma oração coordenada, mais especificamente as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que expressam uma circunstância para a oração principal. E nessa questão aí, que foi aplicada para a banca VUNESP, está se pedindo em qual das alternativas há uma oração que é considerada consecutiva. Então, vamos verificar aqui as alternativas. A primeira alternativa é a seguinte: enquanto seguia pelo caminho para casa, fazia os meus cálculos. Vamos ler somente até a vírgula. Enquanto seguia pelo caminho para casa. E aí, se eu falo para vocês, enquanto eu seguia pelo caminho para casa, automaticamente vocês vão me perguntar, mas o que acontecia? O que aconteceu enquanto você seguia pelo caminho para casa? Verifiquem aqui que a conjunção é qual? É a conjunção enquanto. E ela está estabelecendo aqui uma ideia de tempo, porque no tempo em que eu seguia para casa, fazia os meus cálculos. Só que essa oração aqui, que eu grifei até a vírgula, ela não tem sentido completo. Então, ela vai depender, ela tem uma relação de dependência com a outra oração. A oração que não tem aí a conjunção, ela vai ser chamada de oração principal. Fazia os meus cálculos enquanto seguia pelo caminho para casa. Percebam aqui que a oração que tem a conjunção, ela vai ser chamada de oração subordinada e ela vai ser chamada de adverbial, porque o papel do advérbio é trazer uma circunstância, e ela vai ser chamada então de oração subordinada adverbial temporal, porque ela está aí expressando um sentido de tempo para a oração principal. Pensem aí no termo subordinado. Se eu sou subordinado, eu dependo de alguma coisa. Então, a oração subordinada aí, ela não tem o sentido completo. É graças a uma outra oração que vai nortear e nós vamos entender todo o sentido aí que está envolto nesse período composto por subordinação. Letra A não traz ideia de consequência. Vamos então para a letra B. Mesmo que houvesse muito feijão para bater, haveria braços para o trabalho. Vamos ler novamente até a vírgula. Se eu chego para vocês e falo, mesmo que houvesse muito feijão para bater. Mesmo que houvesse muito feijão para bater. Você vai se perguntar, ué, mas o que tem? Mesmo que houvesse muito feijão para bater, o que vai acontecer? Haveria braços para o trabalho. Então percebam aqui que esse mesmo que é o que nós chamamos de uma oração concessiva, que é aquela oração que ela mostra sim uma contrariedade, ela mostra uma oposição, mas essa oposição ela não impossibilita o ato de ser realizado. E esse mesmo que eu posso substituir por ainda que houvesse muito feijão para bater, embora houvesse muito feijão para bater, se bem que houvesse muito feijão para bater. Então percebam aqui que a primeira oração aí está se falando, mesmo que houvesse muito feijão para bater. Tá, tem muito feijão para bater, mas nós não vamos deixar de fazer. Por quê? Porque existem braços para o trabalho, ou seja, existem muitas pessoas para trabalhar. Sendo assim, a oração subordinada é que apresenta a conjunção aqui mesmo que. Ela é uma oração subordinada adverbial e ela é chamada de concessiva, porque ela traz aí justamente essa ideia aí de que tem uma dificuldade, mas essa dificuldade não deixará de ser realizada. Então, prestem aí bastante atenção em relação a esses termos. E a oração principal, haveria braços para o trabalho. Então, guardem que a oração subordinada, ela depende
da oração principal para que nós possamos ter aí esse sentido completo. Então é importante que vocês localizem aí uma listagem de orações subordinadas adverbiais para que vocês possam se acostumar com os sentidos que são estabelecidos. Letra C. A professora disse que eu perderia o ano. No entanto, eu lhe disse que havia ganhado um ano. Vamos ler até a vírgula. A professora disse que eu perderia o ano. Se eu ler até aqui, se eu chegar para vocês e falar, a professora disse que eu perderia o ano, você vai entender perfeitamente. Então, essa oração ela não depende necessariamente da segunda para que eu possa compreender a ação que aconteceu. Aí eu vou chamá-la, aqui eu tenho a oração principal, mas se ela não tem uma relação de dependência, o no entanto aqui ela vai ser chamada de oração coordenada sindética. Por que sindética? Porque sim tem conjunção. E qual que é a conjunção que divide as orações? No entanto, ela vai ser chamada de adversativa por quê? Porque a professora disse que eu perderia o ano. Mas, porém, contudo, todavia, eu disse que eu ganhei. Aqui eu vou ter uma oração que é chamada de adversativa. O que é uma adversativa? Uma adversidade, uma oposição. Então, não confundam aí a concessiva com a adversativa. Letra D. Corri tanto que fiquei com as tripas saindo pela boca. Aqui eu tenho corri tanto, que é a causa. Ok? Toda causa tem o quê? Uma consequência. Qual que foi a consequência de eu ter corrido tanto? Que eu fiquei com as tripas saindo pela boca. Sendo assim, nessas orações subordinadas adverbiais que apresentam consequência, prestem atenção aqui com o elemento que nós chamamos de elemento intensificador. Tanto, tal, tamanho, porque eles vão apresentar aí uma ideia de consequência. Uma consequência boa, e estudei tanto língua portuguesa que acabei me dando bem na prova. Então, fiquem atentos, a alternativa que apresenta aqui consequência é a letra D. Atenção, listinha aí de orações coordenadas, orações subordinadas adverbiais, para que vocês possam se familiarizar com os sentidos das conjunções. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos em uma próxima explicação e até mais.